Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite para você. O Jornal da Record começa mostrando o prejuízo bilionário causado por furtos de energia, os conhecidos gatos. Essa prática criminosa põe em risco a rede elétrica e ainda deixa a conta de luz mais cara para todos os consumidores. No açougue em Arujá, na Grande São Paulo, o medidor de energia não registrava todo o consumo do estabelecimento. Acompanhados da polícia, técnicos da concessionária encontraram no imóvel uma instalação feita para desviar a eletricidade da rede, o chamado gato. O dono do comércio, que não estava no local, agora é investigado pelo furto. A empresa de energia vai cobrar os valores que ele deixou de pagar. O que a gente verificou neste caso é que a energia desviada era suficiente para abastecer 1.250 casas durante 30 dias. Na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, o furto de energia abastecia os servidores instalados nesta casa, usados para a mineração clandestina de criptomoedas. Um suspeito foi preso em flagrante. A Agência Nacional de Energia Elétrica calcula que no ano passado os furtos causaram um prejuízo de 10 bilhões de reais em todo o Brasil. Já um levantamento da Associação das Distribuidoras aponta que a eletricidade desviada ilegalmente equivale à geração de uma usina inteira, a de Tucuruí, no Pará, uma das 3 maiores hidrelétricas do país. Parte do prejuízo é paga pelos consumidores. A ANEEL, quando faz o cálculo da tarifa, ela já inclui o que ela chama de perda regulatória. E o efeito disso é 2,6% na conta do consumidor. Os criminosos também podem provocar danos à rede e cortes no fornecimento de energia. Esses furtos causaram quase 89 mil interrupções no serviço. Isso deveria ser, uma campanha de todos no combate a furto e fraude de energia, porque isso é uma perda muito grande para a sociedade. Em reunião do BRICS, presidente Lula afirma que bloco é vítima de práticas comerciais ilegais. Luiz Roberto Barroso diz que julgamentos no Supremo são baseados em provas. Tribunal retoma julgamento de Bolsonaro e mais 7 réus nesta terça-feira, em meio à pressão por anistia. Na CPMI do INSS, ex-ministro da Previdência admite falha para conter descontos ilegais. Atentado a tiros em ponto de ônibus deixa mortos e feridos em Jerusalém. O adeus a Ângela Rorô, uma das vozes mais marcantes da música brasileira. Na seleção, Carlo Ancelotti prepara mudanças na equipe que vai enfrentar a Bolívia amanhã. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Autoajude-se e abra sua conta PJ. Mais de 45 mil pessoas sofreram algum tipo de intoxicação e tiveram que ser internadas no Sistema Único de Saúde nos últimos 10 anos. É muita gente, viu? Desse total, pouco mais de 10 mil casos foram com crianças de até 9 anos de idade. A busca por mais qualidade de vida levou Nicole a apostar na soroterapia. No tratamento, vitaminas são aplicadas direto na veia. Horas depois da segunda sessão, ela teve uma reação alérgica e uma intoxicação aguda. Comecei a ter uma coceira, quando foi 6h20 eu estava com o corpo todo empipocado. E com a boca começou a adormecer, o olho começou a cair, e aí foi quando eu comecei a sentir que ia fechar minha glote e eu saí correndo e fui para o hospital. Um estudo da Associação Brasileira de Medicina de Emergência mostra que em 10 anos, o SUS registrou mais de 45 mil atendimentos por intoxicações graves. A maioria de forma acidental. Bebês e crianças estão entre os pacientes. Na faixa etária de 0 até os 9 anos, houve mais de 10 mil registros. Nicole passou 3 dias numa UTI para se curar. No caso dela, até hoje não está claro qual substância causou o problema. Uma dose excessiva de remédios pode ser extremamente perigosa. A cada 2 horas, um brasileiro dá entrada em um hospital público com intoxicação grave. O levantamento aponta que, nesses casos, o atendimento rápido é decisivo para salvar vidas.
A população mais vulnerável são as crianças e os idosos nesse caso, né? As crianças justamente porque, por curiosidade, vão ter contato com o produto. E no idoso também cuidado, porque muitas vezes eles esquecem que tomaram uma medicação, eles tomam mais uma vez. As principais substâncias nos casos de intoxicação são analgésicos, pesticidas, álcool e sedativos. Há também situações intencionais, como a das 3 mulheres de uma mesma família envenenadas em Torres, no Rio Grande do Sul. Elas comeram um bolo com arsênio. A suspeita, Deise dos Anjos, morreu na cadeia cerca de 1 mês depois de ser presa. Geralmente, as não voluntárias ou aquelas provocadas por terceiros, elas passam a ser um pouco mais difícil, porque a pessoa não tem ideia que ela ingeriu alguma coisa e que poderia estar intoxicando. Vamos falar agora sobre a busca por canetas emagrecedoras, que impulsionou a criação de um mercado clandestino. Vendas de receitas médicas, porque a compra desses medicamentos agora exige a apresentação do documento. Com nome, CRM e assinatura eletrônica do médico, a receita falsa é vendida por R$ 60. E um dermatologista afirma ter sido vítima desses criminosos. Não é preciso consulta médica nem exames. Para comprar receitas de canetas emagrecedoras, basta um clique. As redes sociais estão cheias de ofertas. O Jornal da Record entrou em contato com um dos anunciantes. Uma mulher ofereceu uma receita médica por R$ 60. A receita eu mando em PDF, você vai numa gráfica ou qualquer lugar que imprime e imprime. Ela diz que tem vários clientes. Pode ser que demore um pouco, porque vou fazer de outras pessoas que estão na sua frente, tá? Horas depois, a vendedora envia a falsa receita com a assinatura digital de um médico, que é registrado como dermatologista. Fomos à clínica onde ele atende, mas o médico não estava. Só amanhã de manhã. Tá bom. Entramos em contato por telefone. O médico disse que não assinou a receita e afirmou ainda que o número de registro está errado. O documento original tem final 89 e o falsificado 98. A receita é uma falsificação. Se a farmácia for idônea, ela vai ver que é uma falsificação bem amadora, né? O meu nome está correto, mas o meu CRM está errado. Com uma câmera escondida, nosso produtor foi até uma farmácia para saber se a receita tinha validade e se seria possível comprar o medicamento. Sem checar no computador, a atendente confirmou que estava tudo certo. Tá tudo ok, porque a data, o importante mais é a data. Fomos em mais uma farmácia, mas o medicamento estava esgotado. Fica 1.859. Já acabou. Ah, não tem? Não tem mais. Desde junho, canetas emagrecedoras só podem ser comercializadas no Brasil com retenção de receita médica. O produto teve uma explosão nas vendas e a medida da Anvisa tenta evitar efeitos adversos em quem não tem indicação para usar o remédio. É necessário que o Estado faça a sua parte, aumentando o rigor por parte das vigilâncias sanitárias e outros conselhos profissionais possam também aumentar a vigilância sobre as farmácias, para que aí sim a gente tenha um medicamento sendo distribuído de uma forma segura e assertiva para ser utilizado pela população brasileira. Tentamos contato com a Meta, que é a empresa responsável pela rede social, mas não tivemos retorno. Um caminhão guincho pegou fogo dentro de um túnel na rodovia dos Tamoios, litoral norte de São Paulo. O combustível se espalhou e as chamas tomaram conta da pista, que ficou interditada por quase 2 horas. Equipes da Brigada de Incêndio e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e controlaram o incêndio. Ninguém ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 700 celulares sem nota fiscal durante uma abordagem em Cascavel, no Paraná. A carga, avaliada em R$1 milhão, estava escondida dentro da carroceria de uma caminhonete. O motorista foi preso em flagrante. Um tenente-coronel da Polícia Militar da Bahia foi preso em casa durante uma operação do Ministério Público e da Secretaria Estadual de Segurança. Ele portava armas sem registro. O oficial é investigado por receber pagamentos mensais de R$15 mil para encobrir ações da milícia no estado. Com o clima ainda seco em grande parte do país, a umidade do ar pode chegar a índices de deserto em Goiás. Aí é problema de saúde na certa, né? E também cresce o número de queimadas. Neste abrigo para idosos, a preocupação com a hidratação está ainda maior.
conforme eles vão ficando idosos, a vontade de beber água é menos. Então a gente tem que dar várias vezes durante o dia. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja para ao menos 3 estados e o Distrito Federal. Nesses locais, a umidade do ar despencou para índices entre 12% e 20%. O ideal seria 60% no mínimo. Aqui em Goiânia, o índice foi de 16%. Em outras cidades do estado, a umidade do ar chegou a 11%. Médicos alertam que o tempo seco aumenta os casos de problemas respiratórios. O que a gente pode tentar fazer é umidificar o nosso ambiente, né? Ou usando umidificadores, que hoje são super comuns e fáceis de encontrar, ou fazendo algumas alternativas mais caseiras, como, por exemplo, deixando toalhas molhadas ou bacias de água no quarto. Durante esse período, registros de infecção urinária e pedra nos rins aumentam cerca de 20%. Breno parou para se hidratar assim que viu o carrinho de água de coco. Aquela sede que não passa, você bebe água e continua com sede. Então, se hidratar é o melhor caminho. O tempo seco ainda acelera o número de queimadas. Em Barra do Garças, na divisa entre Mato Grosso e Goiás, os bombeiros tentam controlar há 4 dias um incêndio no Parque Estadual da Serra Azul. 2 aeronaves ajudam nos trabalhos. A prefeitura decretou hoje estado de emergência. 111 cidades do estado de São Paulo registraram umidade do ar abaixo de 12%. A Organização Mundial da Saúde considera o ideal 60%. A Lidiane Sayuri já está por aqui. Lidiane, quando é que esse tempo seco deve dar uma trégua em São Paulo? Temos alertas para amanhã? Oi, Mariana. Olha só, a chuva só deve voltar ao interior paulista na segunda quinzena de setembro. E para esta terça-feira, temos alerta de ventania, inclusive na capital, e de chuva forte para outras regiões. Boa noite para você. Edu, boa noite. E uma boa noite para você que acompanha o jornal. Amanhã, um ciclone extratropical em alto mar provoca rajadas de vento no centro-sul do país. As mais fortes, com até 70 km por hora, devem atingir o leste da região sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Em Florianópolis, chove forte pela manhã e a temperatura chega aos 24 graus. Em São Paulo, sol entre poucas nuvens e máxima de 31 graus. Em Brasília, tempo seco e quente com 32. Hoje, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina registraram os maiores acumulados de chuva. As imagens de satélite ainda mostram nuvens carregadas sobre o estado gaúcho. Amanhã, a frente fria associada ao ciclone avança com temporais até o sul do Paraná e de Mato Grosso do Sul. No Nordeste, ventos do mar provocam chuva forte entre Sergipe e Alagoas. No Norte, o calor e a umidade espalham pancadas em Rondônia, Acre, Amazonas e centro-norte de Roraima. Em Porto Alegre faz 20 graus, em Vitória 30, em Cuiabá 38, 32 em Manaus e até 28 em João Pessoa. Tempo delivery, a Zaira é de Patos de Minas, Minas Gerais. Boa noite, Zaira. O sol segue firme e as máximas ficam entre os 32 e os 34 graus. A Nietzsche está de olho na previsão para Monteiro, na Paraíba. Oi, Nietzsche. Na terça pode chover pela manhã e faz até 28 graus. Quarta e quinta serão de sol e calor, com 31 graus. Apareça por aqui, pelas redes sociais, poste o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigada, Lid. Ao menos 6 pessoas morreram em um atentado terrorista em um ponto de ônibus em Jerusalém. Outras 10 ficaram feridas, 6 em estado grave. Testemunhas registraram a correria e o som dos tiros. 2 terroristas atacaram as pessoas em um ponto de ônibus, hoje de manhã, em Jerusalém. O brasileiro Arieh Shiri estava no local. Ele realmente levei um susto, quer dizer, eu não estava entendendo o que é. Quando o pessoal começou a correr, aí eu corri também. Um soldado de folga e um civil armado reagiram e mataram os atiradores que eram palestinos. A polícia israelense classificou o caso como um ataque terrorista. Uma busca foi realizada na casa de um dos suspeitos na Cisjordânia. O Hamas e a Jihad Islâmica comemoraram o atentado, mas não reivindicaram a autoria.
O primeiro-ministro israelense chegou ao local pouco depois do ataque. Benjamin Netanyahu prestou solidariedade às vítimas e afirmou que a guerra contra o terrorismo vai continuar. Netanyahu ainda pediu que a população palestina deixe agora a cidade de Gaza e acusou o Hamas de atirar contra as pernas de civis, incluindo mulheres e crianças, para impedir a saída da população pelas rotas humanitárias. O primeiro-ministro da França perdeu o voto de confiança na Assembleia Nacional e vai deixar o cargo. François Bayrou vai apresentar a renúncia ao presidente Emmanuel Macron amanhã. Antes da votação, ainda primeiro-ministro disse aos legisladores que eles poderiam derrubar o governo, mas não apagar a realidade. François Bayrou afirmou que os gastos continuarão a subir e o peso da dívida pública, que já é insuportável, se tornará cada vez mais pesado e custoso. Bayrou foi muito criticado depois de apresentar um orçamento para 2026 com um corte dos gastos equivalente a 280 bilhões de reais. Só no ano passado, a França teve um déficit público que atingiu 5,8% do produto interno bruto, quase o dobro do limite imposto pela União Europeia. O premier recorreu ao chamado voto de confiança para confirmar o apoio dos parlamentares, mas saiu derrotado por 364 votos. Eram necessários 289 entre os 577 deputados. Esse é o quarto primeiro-ministro francês a deixar o cargo em menos de 2 anos, o que traz ainda mais instabilidade para a economia francesa e para o governo de Emmanuel Macron. O presidente tem sofrido pressão para renunciar, mas garante que vai seguir até o fim do mandato em 2027. Com a queda de Bayrou, Macron pode convocar novas eleições ou nomear um novo premier. Ainda hoje, ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, disse à CPMI do INSS que pasta falhou por não ter impedido descontos ilegais de aposentados. Veja também, a seleção brasileira viaja para a Bolívia para a última partida das eliminatórias da Copa do Mundo. Aqui em El Alto, o Brasil vai jogar numa altitude de 4.150 metros, a maior já enfrentada pela seleção na história. Pelo menos 19 pessoas morreram em um protesto no Nepal contra a tentativa do governo de regulamentar as redes sociais. Mais de 400 pessoas ficaram feridas, incluindo policiais. A polícia reprimiu com violência os manifestantes que estavam perto da sede do parlamento na capital, Katmandu. O protesto aconteceu depois que o governo bloqueou o acesso a mais de 20 plataformas na última semana, incluindo Facebook, X e YouTube. Um projeto de lei quer garantir que as redes sociais sejam administradas de forma responsável e exige que as plataformas tenham registro oficial no país. Parte da população vê a medida como censura. Depois das mortes no protesto, o ministro do Interior renunciou ao cargo. O Campeonato Brasileiro vai voltar no próximo final de semana, depois de 2 semanas parado por causa dos jogos da seleção. E esse tempo foi essencial para os times recuperarem os jogadores que estavam machucados. Kleber Machado, muito boa noite. O atacante Yuri Alberto do Corinthians acabou surpreendendo o departamento médico. Oi, Mariana e Edu, boa noite para você. Verdade, essa parada é boa para recuperação, para treinamento. O Yuri fez uma cirurgia de hérnia e todo mundo esperava que ele voltasse a jogar em 3 meses depois da cirurgia. Mas com 20 dias ele começou a treinar e deve estar em campo já no sábado contra o Fluminense. Aliás, Fluminense e Corinthians, sábado, 8h30, é o jogo que nós vamos transmitir aqui na Record. A pausa dos campeonatos nacionais durante os jogos da seleção é a chance que os clubes têm para dar um salto de qualidade na temporada. Temos muitos pontos para consertar, para evoluir na nossa equipe. Acho que temos um desafio muito grande pela frente, que é a Copa do Brasil. E depois a sequência no Brasileiro. É importante aproveitar o momento sem jogos para recuperar os atletas e esvaziar o departamento médico. A lista de lesionados dos 4 primeiros colocados do Brasileirão é grande.
mas muitos devem voltar aos gramados ainda nessa semana. No Flamengo, Jorginho, Alexandro e Eric Pulgar. No Cruzeiro, Caio Jorge e Matheus Pereira. No Palmeiras, Rafael Veiga e Maurício. No Bahia, Caio Alexandre, Eric, Ademir e Eric Pulga. Foi importante para mim, para eu voltar ali sem dor, né? E a parte mental que nenhum jogador gosta de ficar convivendo com dor, né? Jogar com medicação. Nenhum jogador tem surpreendido tanto no quesito recuperação de lesão quanto Yuri Alberto. O camisa 9 corintiano fez uma cirurgia de hérnia inguinal no dia 13 de agosto. A previsão de retorno era entre 1 a 3 meses. E contrariando qualquer prognóstico, 20 dias depois ele voltou a treinar. E já está liberado para jogar. A volta do Yuri é fundamental, né? O Corinthians tem 3 jogadores assim diferentes, que é o Yuri, o Memphis e o Garro. Ganhou o Campeonato Paulista, tem a possibilidade na Copa do Brasil e com a volta do Yuri pode fazer um Campeonato Brasileiro mais tranquilo também. Então é isso, muita gente volta na próxima rodada e eu volto daqui a pouquinho com as notícias da seleção brasileira. Você vai ver a seguir: líder comunitária é presa por suspeitas de extorquir dinheiro de moradores de favela no centro da capital paulista. E também, as vendas financiadas de motocicletas dispararam em agosto, batem recorde no Brasil. O custo mais baixo, a economia de combustível e a agilidade no dia a dia fazem da moto o transporte ideal para muitos brasileiros. Nove pessoas foram presas, suspeitas de participar do tráfico de drogas na favela do Moinho, centro da capital paulista. Entre os presos está a líder comunitária da região. Segundo o Ministério Público, ela extorquia dinheiro dos moradores sob as ordens do irmão, um traficante de drogas, preso numa operação do ano passado. Policiais cercaram os principais acessos à comunidade. Um drone foi usado para monitorar a movimentação durante a operação. Cerca de 400 famílias ainda vivem no local, às margens de linhas de trem, no centro de São Paulo. De acordo com o Ministério Público, durante o processo de desocupação, os moradores passaram a ser ameaçados pelo crime organizado. No relatório do Ministério Público, uma das responsáveis por cobrar propina de pessoas que se cadastraram para deixar a comunidade era Alessandra Moja, presidente da Associação de Moradores. Somente autorizava cadastro e assinatura após o pagamento de quantia exigida. No endereço dela, policiais encontraram entorpecentes. Foi presa com uma quantidade que surpreendente para nós, uma grande quantidade de entorpecente na casa dela. Das 10 pessoas que tiveram as prisões preventivas decretadas, 9 foram localizadas durante a operação. Alessandra Moja é irmã de Leonardo Moja, conhecido como Léo do Moinho. Ele foi apontado pelos promotores como responsável pelo tráfico de drogas na região e preso numa operação no ano passado. O governador Tarcísio de Freitas disse numa rede social que a luta contra o crime organizado não vai parar. O prefeito elogiou a ação integrada. Esse trabalho conjunto do governo do estado, da Prefeitura de São Paulo, do Ministério Público, as forças unidas para a gente poder chegar em resultados positivos. O relatório do Ministério Público revela como a comunidade do Moinho era usada como entreposto do PCC para abastecer o tráfico de drogas na Cracolândia, na região central de São Paulo. Os promotores também detalharam como o local servia para ocultar as armas do crime organizado. As torres do antigo Moinho eram usadas como depósito da facção. Alguns bares e até este bueiro também serviam como esconderijos do tráfico. Ferros velhos e carroceiros faziam parte do esquema de lavagem de dinheiro e distribuição de entorpecentes. O teto de algumas casas viraram pontos de observação para alertar sobre a chegada da polícia. A defesa de Alessandra Moja disse que não teve acesso aos autos. Já a defesa de Leonardo Moja não foi localizada. Em Salvador, uma mulher recebeu no mesmo dia 3 ligações de uma suposta quadrilha que exigiam pagamento para não invadir a casa dela. E sabe onde é que uma dessas ligações foi feita? Dentro da delegacia. Ela recebeu o telefonema enquanto estava fazendo o registro do boletim de ocorrência. As ameaças chegaram pelo celular.
A vendedora, que não quer se identificar, disse que supostos integrantes de uma facção criminosa ligaram para ela e exigiram uma transferência via Pix. Ao chegar na delegacia para registrar queixa, o telefone tocou novamente e a mulher decidiu gravar a ligação. Você quer o que de mim? A informação que chegou no coro, tá denunciando a boca, foi você. Sabe que isso é grave. Tá disposto a pagar para te resolver? E eu tenho que lhe pagar quanto? R$1.700, entendeu? Segundo a vítima, a polícia disse que ia investigar o caso como golpe e orientou a vendedora a voltar para casa. Só que no caminho, os criminosos ligaram novamente para a vítima e pediram mais dinheiro. A quadrilha ainda ameaçou invadir a casa dela caso não fizesse o Pix imediatamente. Com medo, a mulher transferiu R$3.500. Quando liga, o telefone já não existe mais, não localiza mais nada. Só que lá a gente cruzando um CPF que é do Pix, eles descobriram que é um pessoal do Rio de Janeiro. A orientação é não fazer o Pix, procurar realmente a polícia para que as informações cheguem até os órgãos de segurança pública, se faça a chamada mancha criminal para realmente sabermos de onde estão vindo essas ligações, mas há uma falha nessa estrutura porque as polícias tem problemas de comunicação. O Jornal da Record procurou a Polícia Civil de Salvador para saber sobre a investigação, mas não houve retorno. O presidente Lula participou hoje de uma reunião virtual com os líderes do BRICS, o grupo de países em desenvolvimento que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Sem citar os Estados Unidos, Lula disse que os países do BRICS são vítimas de uma chantagem tarifária que tem sido normalizada para a conquista de mercados e para interferir em questões domésticas. O presidente também afirmou que a Organização Mundial do Comércio está paralisada há anos e cobrou a atuação mais firme do BRICS, que representa 40% do PIB global. Destacou ainda que o grupo tem comércio e integração financeira suficientes para ser uma opção segura para reduzir os efeitos do protecionismo. A posição de Lula foi apoiada pelos outros líderes. Pesquisa encomendada pela Confederação Nacional do Transporte aponta que o governo Lula é desaprovado por quase metade dos eleitores brasileiros. Segundo o levantamento, 49,3% dos eleitores desaprovam o governo do presidente Lula, 44% aprovam e 6,7% não sabem opinar ou não responderam. Foram entrevistados 2.002 eleitores entre os dias 3 e 6 de setembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. E o Supremo Tribunal Federal retoma amanhã o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado. Vamos a Brasília com Cristina Lemos. Semana decisiva, hein, Cris? Boa noite para você. Boa noite, Edu, Mariana. Sim, semana decisiva porque o julgamento destes réus do chamado núcleo crucial está previsto para terminar na sexta-feira. Isso se tudo correr como planejado. Enquanto isso, bem ali, no Congresso Nacional, os parlamentares pressionam pela discussão de um projeto de anistia. A previsão era de que a discussão sobre a anistia não avançaria durante a semana de retomada do julgamento. Mas deputados envolvidos na proposta querem afinar o texto. A gente já tem 264 assinaturas. Eu estou fazendo contato com os líderes para ir mapeando partido a partido, para deixar um mapa bem próximo ao presidente Hugo Mota. Parlamentares governistas são contra o projeto. Não acredito que ela vá passar, porque quem defende um Estado democrático, quem defende instituições fortes, não pode agir contra essas instituições. A anistia foi tema de manifestações do 7 de setembro em várias cidades do país. E o governo também decidiu entrar em campo para tentar impedir o avanço da pauta. Hoje, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, convocou um grupo de ministros da ala de centro para uma reunião no Palácio do Planalto. No domingo, na Avenida Paulista, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez duras críticas ao relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, a quem chamou de tirano. A impunidade não pode ser tolerada porque a impunidade deixa a cicatriz. A gente também não pode suportar, não pode aceitar a condenação sem prova, porque a condenação sem prova deixa uma ferida aberta eternamente. E é para isso que serve a anistia, como remédio de conciliação. O ministro Gilmar Mendes rebateu as críticas em uma rede social. Não há no Brasil ditadura da toga, tampouco ministros agindo como tiranos.
O STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito. O que o Brasil realmente não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe, que ao longo de sua história ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. A resposta de Gilmar Mendes ganhou coro entre outros ministros. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou que o processo penal é determinado pelas provas e não por disputa política ou ideológica. Amanhã, o relator Alexandre de Moraes vai ser o primeiro a votar. E a expectativa é que ele rebata os argumentos dos advogados dos réus em uma fala de pelo menos 3 horas. Na sequência, votam os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Os votos devem ser apresentados até quinta-feira. A discussão das penas para possíveis réus condenados fica para sexta-feira. E o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu hoje ao ministro Alexandre de Moraes autorização para realizar um procedimento médico neste domingo. A defesa informa que trata-se da retirada de uma lesão de pele identificada como neoplasia e a alta está prevista para o mesmo dia. Tudo isso acontece em pleno julgamento da tentativa de golpe de Estado aqui no Supremo. Mariana, Edu. Obrigada, Cris. O ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, disse hoje à CPMI do INSS que a pasta falhou por não ter impedido os descontos ilegais de aposentados e pensionistas. Carlos Lupe negou o envolvimento com os descontos ou tolerância do Ministério com as fraudes. Ele deixou o comando da pasta quando o escândalo foi revelado. O INSS chegou a fazer uma medida, uma IN, Instrução Normativa 165, para coibir isso, 169, desculpa, para coibir isso, 162, para coibir isso. Não deu o resultado que nós esperávamos, aí que está a falha. Porque se isso tivesse dado o resultado que nós esperávamos, nós não estávamos aqui hoje explicando isso. Infelizmente, falhamos nisso, falhamos em ter uma ação mais enérgica do INSS para coibir. O ex-ministro participou da CPMI como testemunha e destacou que não é investigado. O relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, chegou a sugerir que Lupe teria sido corrupto e omisso. Os parlamentares governistas reagiram. Na sua segunda passagem pelo governo Lula, o senhor mais uma vez é obrigado a renunciar ao cargo de ministro de Estado. Eu pergunto ao senhor, é padrão Lupe ser envolvido em denúncias de corrupção? Foi omissão deliberada ou o senhor funcionava como rainha da Inglaterra? Nenhuma das 3 opções que o senhor me dá são aceitas. Depois de Carlos Lupe, a CPMI deve ouvir nesta quinta-feira o ex-ministro da Previdência de Jair Bolsonaro, José Carlos Oliveira. Na semana que vem, serão convocados os principais investigados no escândalo do INSS. O careca do INSS no dia 15 e o empresário Maurício Camisotti no dia 18. A cantora Ângela Rorô, de 75 anos, morreu hoje no Rio de Janeiro. Ângela Rorô estava internada num hospital particular e tratava de uma infecção pulmonar. Um dos grandes nomes da música popular brasileira, Ângela Rorô mesclava diferentes gêneros musicais como blues, bolero e rock. Dona de um estilo irreverente, uma voz inconfundível, a cantora conquistou o Brasil na década de 80 com a música Amor, Meu Grande Amor. Amor, meu grande amor, me chegue assim bem de repente. Ângela Rorô estava afastada dos palcos. A última apresentação dela foi em maio. Recentemente, a cantora enfrentou problemas financeiros e de saúde. A artista, inclusive, usou as redes sociais para pedir ajuda aos fãs. Fui diagnosticada com infecção no sangue e suspeita de câncer. Qualquer valor será bem-vindo. Ângela estava internada neste hospital particular na zona sul do Rio desde junho, com uma infecção pulmonar grave. Houve complicações durante o tratamento e, recentemente, uma nova infecção foi descoberta. A cantora morreu hoje de manhã, aos 75 anos. Artistas lamentaram a morte de Ângela Rorô. Fafá de Belém escreveu: vai fazer muita falta, principalmente pela genial artista que era. A atriz Zezé Mota postou: amiga de mais de meio século, companheira de vida e de arte. Hoje me despeço de Ângela Rorô. Ângela nasceu no Rio de Janeiro
e não tinha filhos. Que a vida é bela, ora se é, só nos resta viver. A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou o governo americano a abordar pessoas na rua por causa do idioma falado ou da cor da pele. A decisão é uma vitória para a política da Casa Branca contra imigrantes ilegais. A medida autoriza agentes federais a fazerem abordagens e prisões com base na etnia ou no idioma de quem vive no sul da Califórnia. Na prática, os policiais da imigração poderão abordar qualquer pessoa suspeita de estar ilegalmente na região. A medida suspende a ordem de uma juíza de Los Angeles que proibia abordagens sem alguma suspeita concreta. Donald Trump foi reeleito com a promessa de combater a imigração ilegal aqui nos Estados Unidos. E o republicano conta com o apoio da Suprema Corte, que hoje tem maioria conservadora. A estratégia é recorrer à mais alta corte da justiça americana para derrubar as decisões de tribunais de instâncias inferiores que impedem as prisões e deportações. Hoje, a Casa Branca anunciou uma operação contra a imigração ilegal em Chicago. A ação é focada em imigrantes com antecedentes criminais. No fim de semana, pelo menos 3 suspeitos foram presos. Vamos consertar Chicago, disse Trump. No domingo, o presidente pediu para que empresas estrangeiras treinem funcionários americanos. O republicano defende que as multinacionais com fábricas no país capacitem os trabalhadores locais. A declaração foi dada depois da prisão de mais de 470 pessoas numa montadora de veículos na Geórgia. Os detidos estavam com vistos vencidos ou não tinham autorização para trabalhar. E o presidente Donald Trump anunciou hoje que o governo dos Estados Unidos vai emitir novas diretrizes para garantir o direito de oração a estudantes em escolas públicas no país. Num evento sobre liberdade religiosa em Washington, Trump afirmou que quer restaurar a identidade do país como uma nação de Deus. As president, I will always defend our nation's glorious heritage, and we will protect the Judeo-Christian principles of our founding, and we will protect them with vigor. I'm pleased to announce this morning that the Department of Education will soon issue new guidance protecting the right to prayer in our public schools, and it's total protection. O evento também teve o depoimento de um menino de 12 anos. Segundo a rede de notícias Fox News, Xi Encinas sofreu bullying por sua fé depois de criticar um livro sobre mudança de gênero na escola. I've been a Christian my whole life and Jesus means everything to me. After my family spoke up, the school treated us badly and kids started bullying me and my brother because of our faith. And the school did nothing to stop it. Até agora, a escola não se pronunciou. O secretário de Defesa dos Estados Unidos fez uma visita surpresa a um navio militar deslocado para o Caribe, perto da Venezuela. As imagens divulgadas pelo Pentágono mostram o secretário na embarcação ao lado de outras autoridades. Ao todo, 8 navios americanos foram enviados à região como parte de uma operação contra o tráfico de drogas. O governo da Venezuela diz que essa operação, na verdade, é contra o presidente Nicolás Maduro. Que outro meio de transporte te dá economia de combustível, baixo custo de manutenção e deslocamento bem mais rápido? Bom, esses são alguns motivos que fizeram a venda de motos subirem 10% no mês passado. O trânsito e os ônibus lotados fazem parte da rotina de milhões de brasileiros. Mas essa não é mais a realidade da Carolina. Ela financiou a primeira moto e trocou as longas horas no transporte público por mais praticidade no dia a dia. 5 horas de viagem dentro de um ônibus. Aí foi o que me motivou a comprar moto. Facilita muito no meu dia a dia, resolver várias questões, não só do trabalho. Cada vez mais gente tem feito como a Carolina. No mês passado, 170 mil motos foram financiadas no país, um aumento de cerca de 10% em relação a agosto de 2024. Desse total, quase 130 mil motos são novas. Na comparação com julho deste ano, a alta foi de 6,5%. O crescimento de vendas de motocicleta, ele se deve principalmente ao baixo custo de aquisição, o baixo custo de manutenção e a questão do
do custo-benefício em relação ao consumo de combustível. Ela tem uma facilidade para se deslocar em todos os centros urbanos. Nesta loja, as vendas cresceram quase 20% no mês passado. Johnny trabalha aqui e percebeu a mudança no perfil dos clientes. Ele tem deixado de lado, às vezes, ter 2 carros que ia ter um custo maior de manutenção e também de valor investido, e tem tido só um carro da família e ter optado pela moto. O vendedor também trocou o carro pela moto para trabalhar. Eu moro a cerca de 12 quilômetros daqui. Para vir trabalhar, eu levo de moto em torno de 12 minutos. Se for vir na mesma situação de carro, eu vou levar em torno de 40 minutos. Enquanto a procura por motos aumentou, os financiamentos dos chamados veículos leves, como carros, caíram 4,5% em relação a agosto do ano passado. Carolina já se adaptou ao novo meio de transporte e não pretende mudar tão cedo. Eu ganhei mais tempo, mais liberdade e mais praticidade. Mas é preciso tomar muito mais cuidado. O fim de semana foi marcado por graves acidentes envolvendo motociclistas no Rio de Janeiro. De acordo com os bombeiros, mais da metade das ocorrências esse ano envolveu motos em todo o estado. Parentes e amigos acompanharam o enterro de Luiz Cláudio Gomes Alves e Emanuele Rodrigues. Os dois estavam numa moto que foi atingida por um carro na noite de sábado, na zona oeste do Rio. A motorista era uma policial militar. Latas de bebidas alcoólicas foram encontradas dentro do veículo. O marido da PM, que também é policial, sacou a arma no meio da multidão. A motorista foi liberada e vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A gente está tentando adquirir mais provas para a gente poder correr atrás, porque a gente está correndo atrás de justiça. No domingo, outro motociclista morreu depois de ser atingido por um carro, também na Zona Oeste. No mesmo dia, um taxista jogou o veículo contra um mototaxista e uma passageira em Olaria, na Zona Norte. A motivação teria sido uma discussão de trânsito. As vítimas foram socorridas e já receberam alta. Acidentes de trânsito envolvendo motos lideram os chamados de ocorrência dos bombeiros no Rio de Janeiro. Este ano, mais de 13.300 casos foram registrados, o que representa quase 57% dos números no estado. No ano passado, mais de 13 mil motociclistas morreram no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. A imprudência é o principal fator que vai levar a vítima a ter o acidente. Além disso, o uso de bebida alcoólica, o uso de drogas, a falta dos equipamentos de proteção. Investigadores revelaram hoje mais detalhes sobre a mulher assassinada e que teve partes do corpo abandonadas numa mala no Rio Grande do Sul. Ela era vizinha e namorada do principal suspeito do crime. Brasília Costa, de 65 anos, trabalhava como manicure e cabeleireira. Ela era natural de Arroio Grande, no sul do estado, e morava ao lado de Ricardo Jardim, de 66 anos. Os dois mantinham um relacionamento desde março. Ele foi identificado pela polícia depois de abandonar partes do corpo no guarda-volumes da rodoviária de Porto Alegre. Dias antes, o publicitário tinha abandonado outras partes do corpo em locais diferentes da cidade. Se foi, por exemplo, um estrangulamento, se foi com o uso de algum remédio, para, como se chama, dopar a pessoa, enfim, isso vai depender dos laudos periciais. Para nós, ele é um criminoso que pode ser considerado um criminoso em série, um serial killer. Ricardo Jardim está preso numa penitenciária de alta segurança, a 60 quilômetros de Porto Alegre. Ele ainda não foi ouvido formalmente, mas o interrogatório deve acontecer até quinta-feira. Em 2015, Ricardo Jardim assassinou a própria mãe. Depois de cumprir metade da pena, de 28 anos, progrediu para o regime semiaberto em janeiro do ano passado. Para este psiquiatra, houve uma lacuna nas avaliações do detento. Uma das características de alguns tipos de infratores é justamente repetir, Então, este é um caso que não foi bem avaliado. Ele não tinha a menor condição de progredir o regime, como ficou comprovado. Agora a gente vê, Um paraíso turístico no litoral catarinense. Virou destino e refúgio de criminosos. Quadrilhas usavam o mercado imobiliário de Balneário Camboriú para lavar dinheiro.
Autoridades monitoraram e apreenderam R$1 bilhão em bens dos chefões do tráfico. O metro quadrado mais caro do Brasil. Um paraíso no litoral brasileiro que atrai milionários e que também escondia um esquema bilionário de lavagem de dinheiro. Estamos em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina. Em 3 anos, a Polícia Federal identificou e bloqueou aqui R$1 bilhão de organizações criminosas. A valorização acelerada do mercado imobiliário na região atraiu a atenção das quadrilhas. Segundo as investigações, mansões e apartamentos luxuosos foram comprados por traficantes, golpistas e ladrões. São apenas 6 quilômetros de extensão, por isso a orla é tão disputada. E para ter esse visual da janela custa muito caro. O valor do metro quadrado aqui em Balneário Camboriú é de mais de R$ 14.500. É o mais caro do Brasil. Aqui os apartamentos passam de R$90 milhões. Um cenário ideal para traficantes internacionais de drogas que precisam investir o dinheiro do crime e dar uma aparência de legalidade a uma verdadeira fortuna. O sujeito que adquire um determinado imóvel, ele compra por um preço X e na hora de levar registro no papel, no contrato, no cartório de registros, ele é colocado com um outro valor. E essa diferença de preço entre o valor que ele efetivamente paga e o valor que é declarado, digamos assim, para as entidades de fiscalização é que vai esquentar uma parte significativa daquele capital que é ilícito. A combinação de alto valor imobiliário, transações em dinheiro vivo e crescimento acelerado criou o ambiente ideal para operações suspeitas. Desde 2022, a Polícia Federal em Santa Catarina já abriu 8.000 inquéritos. Foram mais de 300 operações contra as organizações criminosas que se instalaram no litoral do estado. Hoje o nosso foco é a descapitalização. E é isso que nos traz resultados. Porque por mais que a prisão a gente sabe que às vezes não vai ficar muito tempo preso, nós conseguimos sequestrar os bens móveis, imóveis, ir para leilão, reverter em ativos para a União. E em Balneário Camboriú, os criminosos vivem aparentemente sem serem notados. Se apresentam como empresários bem-sucedidos e investidores. Na lista dos criminosos que viviam e investiam na região estão Sérgio Roberto de Carvalho, o Major Carvalho, também chamado de Escobar brasileiro, que está preso na Bélgica. O filho do mega-traficante Jarvis Pavão, dono de vários imóveis em Balneário, e ainda Sérgio de Arruda Quintiliano Neto, o Minotauro, que controlava a fronteira com o Paraguai para fornecer cocaína ao PCC. Ele foi preso em um imóvel de luxo com vista para o mar. Então ele compra um imóvel de 23 milhões, parte desse valor é produto do crime, e depois ele vai vender esse imóvel por 30 milhões, e aí sim, os 30 milhões vêm de forma lícita e ele consegue trabalhar esse dinheiro que eventualmente praticou um negócio lícito. Uma das consequências da lavagem de dinheiro no mercado imobiliário é a inflação nos preços dos imóveis, que prejudica e retira da região os moradores locais. Se o espaço começa a ficar caro para viver, as pessoas que estão ali não conseguem se manter nesse local. Então a tendência é que as pessoas se desloquem para áreas onde elas consigam sobreviver. Se de um lado os investimentos legais e milionários transformaram a região e atraem novos compradores, do outro o radar das autoridades permanece monitorando quem usa a região para cometer crimes. Você tem integrantes de organização criminosa que são grandes players, grandes empresários, e no olhar dele é só um negócio, mas no olhar da lei é uma conduta criminosa. O JR volta à 00:30. Até lá você pode assistir a essa edição na íntegra no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Lembre-se que a programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Fica agora com Paulo Apóstolo e logo depois de Reis, o repórter Record Investigação faz um alerta para os novos vícios da sociedade. Não perca. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.